A decisão mais recente do Barcelona só prova o quanto o futebol de Frenkie de Jong caiu. Mas você já sabe que decisão foi tomada por parte do Barça? Jogador de muita qualidade técnica e passe muito preciso, Frenkie de Jong se vê numa situação delicada para 2025. Eu vou explicar para você o que está acontecendo com ele e também qual foi essa decisão tomada pelo Barcelona. Estamos chegando agora exatamente na metade da atual temporada europeia. E a gente pode dizer com tranquilidade que um dos melhores times até esse momento é com certeza o Barcelona. Apesar dos últimos tropeços na La Liga, o Barça tem jogado um futebol de qualidade, convincente e tem se dado muito bem também nos jogos mais importantes, podemos dizer assim. O Barça chegou a vencer o Real Madrid dentro do Bernabéu por 4-0, venceu o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, enfim, Rafinha voando, Yamal voando, Lewandowski voando, fazendo muitos gols. Ou seja, o trabalho do Hansi Flick, de uma maneira geral, tem sido muito bem executado e o time tem dado resultado. Mas, apesar de hoje o Barcelona viver um ambiente muito mais tranquilo, as coisas parecem não andar tão bem para um jogador que já foi muito importante para a equipe num passado recente. O meio-campo holandês Frenkie de Jong. Os últimos meses realmente não têm sido nada fáceis para ele. Hoje, só para que vocês possam entender, o De Jong está sem espaço no Barcelona. Está disponível para jogar, mas hoje vê o Hansi Flick optar muito mais por usar Casadó, Pedri, Gavi, Fermin, e acaba que não tem tanto espaço assim para o De Jong. Então hoje ele está escanteado e é uma situação que ele não estava acostumado a viver até então no Barcelona. Já que, antes da chegada do Hansi Flick, quando o técnico ainda era o Xavi tinha o De Jong assim como peça importantíssima do time. Não saía de jeito nenhum e era um dos jogadores que a gente pode dizer que faziam parte do esqueleto da equipe. Com o Hansi Flick, como o De Jong passou um tempinho fora, machucado, e isso não está acontecendo. Eu vou trazer os números do De Jong para vocês entenderem como o futebol dele caiu e como ele perdeu sequência de jogo. Antes, jogador importante, contratado aí por 86 milhões de euros vindo do Ajax, De Jong foi pouco a pouco perdendo espaço no Barcelona e aparecendo também cada vez menos em campo. Pegando nessa temporada, De Jong realizou apenas 10 partidas, maioria vindo do banco de reservas. Realmente ele não consegue mais espaço entre os titulares. Agora vamos justificar por que o De Jong está sem espaço. Não é uma questão apenas de preferência do técnico Hansi Flick. A verdade é que a temporada começou e o De Jong já estava machucado. Então outros jogadores foram jogando bem e então subiram antes no conceito do Hansi Flick. O De Jong pegando a atual temporada, que não chegou nem na metade, e a temporada anterior teve 3 lesões no tornozelo. Com essas 3 lesões no tornozelo, ele perdeu aí cerca de 45 jogos, somando Barcelona e seleção da Holanda. É muito tempo fora, ainda mais para um jogador de meio campo que precisa estar com ritmo de jogo. Por isso, hoje ele está sem espaço no Barcelona. E o custo-benefício dele também tem sido considerado ruim. Para quem não sabe, o De Jong é nesse momento o segundo jogador mais bem pago do elenco do Barcelona, recebendo 19 milhões de euros por temporada. Então, qual que é o resumo? Ganha muito, né? Segundo jogador mais bem pago do elenco, porém não consegue jogar e tem se machucado bastante. O que geralmente acontece quando o jogador chega nesse patamar? Isso mesmo que você está pensando. Ou o contrato é rescindido, ou então ele é negociado. E é justamente nessa parte de negociação que eu queria apresentar para vocês a mais recente decisão tomada pelo Barcelona a respeito de Frenkie de Jong. Segundo informação do diário catalão Sport, o Barcelona definiu que vai sim ouvir propostas por De Jong para a próxima janela de transferências. Antes, quando ele ainda era importante no time, ele chegou a ser sondado pelo City, pelo Manchester United, pelo PSG, e o Barcelona sempre até então batia na tecla de que ele era um jogador inegociável. Não queriam nem saber quanto outros times queriam pagar por ele. Agora o jogo virou. O Barça quer ouvir propostas pelo De Jong e prestem atenção agora nos valores que o Barcelona está disposto a ouvir por De Jong.
Ele, que já foi avaliado no mercado em mais de 100 milhões de euros, agora o Barcelona topa ouvir propostas a partir de 20 milhões de euros. Uma queda bastante considerável, mas que acontece justamente por todos esses fatores que eu citei. Tá se machucando bastante, já não tem mais tanto espaço na equipe, basicamente vem aí de uma temporada e meia em que não consegue ter uma sequência legal de jogo. Por isso, essa queda absurda no seu preço. Aí agora fica o questionamento. Como o De Jong é um jogador que tem um salário muito alto, 19 milhões de euros por temporada, que time será que vai estar disposto a arcar com a sua contratação? Porque aquilo, é um jogador de 27 anos, então pagar ali 20 milhões de euros nele é um valor completamente aceitável. E pela qualidade do De Jong eu considero até uma pechincha. A questão é a parte salarial. Ou algum time ia ter que pagar um salário para ele muito acima da média, ou ele mesmo ia ter que depois então aceitar reduzir drasticamente o que ele ganha hoje no Barcelona. Só para vocês terem uma ideia do quão alto é o salário do De Jong, no Barcelona só o Lewandowski ganha mais que ele. E vocês têm que levar em consideração que o Lewandowski chegou no Barcelona já como um super jogador extremamente consagrado de Bayern de Munique. Hoje ele ganha no Barça mais do que o Rafinha, mais do que o Yamal, mais do que o Pedri e do que todos os outros, como eu disse, com exceção do Leva. Para efeito de comparação, no rival Real Madrid, recebem 20 milhões de euros por temporada, ou seja, apenas 1 milhão de euros a mais Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Vale lembrar que o contrato do De Jong com o Barcelona tem validade até 2026. Mas com todos esses pontos que eu falei para vocês, fica difícil imaginar que ele ainda vai ter uma vida longa dentro da equipe catalã. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que o De Jong realmente deve se transferir para outro time, tentar recomeçar e buscar o seu ritmo de jogo? Ou vocês acham que o Barcelona deveria ainda dar uma segunda oportunidade para ele, mesmo após o custo-benefício tão ruim? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!